Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do programa Cruzando as Conversas, que traz para você sempre os assuntos mais importantes do dia, a perspectiva política, econômica, os comentários sobre os assuntos do momento. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos em todas as plataformas. Estamos no Facebook, onde já está o nosso live stream no ar e você pode mandar a sua mensagem comentando. No Instagram com os bastidores do programa. No Twitter e também através do YouTube, onde temos todo o arquivo de programas anteriores. O Cruzando as Conversas agora também disponibiliza uma nova ferramenta para você nos acompanhar sempre que quiser. É o podcast. Procure Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts e baixe o Cruzando as Conversas para você ouvir onde quer que você esteja. A RDC TV é a emissora que tem o digital no seu DNA. Você é parte desta nossa programação e sempre é convidado a nos acompanhar, seja online, seja offline. E agora, através do podcast, nós temos as duas possibilidades. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Aliás, mandar um abraço aqui para o Coronel Beck. E também de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Eu vou começar o programa de hoje, antes de apresentar os meus convidados. O programa de hoje é novamente sobre o impeachment do Marquesan, um fato histórico, um fato político relevante, nós vamos falar sobre isso durante a edição. Mas eu não posso deixar de comentar, na abertura do programa, um mistério. E eu lembrei aqui do deputado Eric Lins. O deputado Eric Lins, ele vem aqui e nos bastidores ele gosta de falar dos mistérios do universo, das supernovas, da teoria das multicordas, dos buracos negros, das gigantes vermelhas, da física. Eu gosto dos mistérios terrenos, dos mistérios do dia a dia, os mistérios do cotidiano. Então, enquanto eu faço esse comentário de abertura, você na sua cabeça, você que está acompanhando o Cruzando as Conversas, cantarole a música de abertura da série Arquivo X. Lembram? Vou aqui trazer umas estrofezinhas. Tan, 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 tan. Pois é, porque Porto Alegre é uma cidade de muitos mistérios, principalmente no que diz respeito ao comportamento do coronavírus. Atenção, cientistas! Atenção, Organização Mundial da Saúde! Atenção, pessoal da pesquisa, venham a Porto Alegre. Porto Alegre apresenta um tipo muito raro de coronavírus. Ele tem um comportamento muito estranho. Que vírusinho danado! Vejam só. O coronavírus em Porto Alegre, ele só contamina as pessoas em alguns parques. Apenas em alguns parques. O coronavírus em Porto Alegre, ele só contamina empresas que têm um faturamento acima de 4,8 milhões de reais. O coronavírus, ele só contamina as pessoas que estacionam os carros na área azul. O coronavírus, ele só contamina trabalhadores de obras privadas. E agora nós descobrimos mais uma coisa, que o coronavírus, ele não infecta no Dia dos Pais. Quem nos deu a notícia foi o prefeito Nelson Marquesan, através de uma decisão que foi
divulgada nas suas redes sociais. Eu pedi para a Melanie colocar em destaque para nós. Vamos ler aí as postagens do Marquesan no ar. Vamos ver? Tá aí. Hoje vamos liberar algumas atividades comerciais até domingo. Não conseguimos fazer a necessária elaboração da abertura das atividades em virtude do impeachment. Hoje e amanhã retomamos os encontros virtuais para construirmos as alternativas com segurança para todos. Próximo. Temos mais? Temos mais 2. Não sei se está carregando. Bom, ele também, obviamente, né, elencou aí quais são as liberalidades ao longo desses próximos 3 dias. Haverá uma abertura do comércio e está aí. Os estabelecimentos comerciais de ruas, shoppings e centros comerciais ficam autorizados a funcionar nos próximos 3 dias, de sexta-feira, dia 7, a domingo 9, sem limitação de horário. Também podem abrir, neste período, o mercado público e o mercado do Bonfim. Salões de beleza e barbearias estão liberados a partir de sexta-feira. A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Então tá aí. Notem que o coronavírus vai dar uma folga nesse final de semana. Tem certas decisões que me deixam realmente intrigado. Realmente intrigado. Porque esse tipo de medida, que assume um caráter populista, já que pretende fazer um agrado no setor econômico, que está desesperado, na realidade é contraproducente, inclusive em relação ao objetivo de se conter a doença. Ora, se você vai abrir por 3 dias, o que você vai fazer? Mesmo que seja com um horário ilimitado, você vai concentrar a demanda nesse período e você vai sobrecarregar. Obviamente você vai botar muita gente na rua, obviamente você vai colocar um monte de gente dentro do comércio e você vai expor esse conjunto de pessoas. Então você não vai, trazer para o comércio a solução do problema, porque vai ser apenas um pequeno fôlego momentâneo. O comércio precisa de previsibilidade, não de uma medida tomada de repente e não por acaso depois da aprovação do processo de impeachment. E ao mesmo tempo você tem o risco relativo a essa superexposição de pessoas nas ruas. Talvez, se isso tivesse sido feito ao longo dos últimos dias, seria melhor para todos. Mas não, preferimos concentrar tudo no próximo final de semana. Porque, só pode ser isso, o coronavírus vai pegar e vai ir lá para o Lami tomar banho no Rio Guaíba. Cientistas, venham para Porto Alegre, cidade de mistérios. Bom, é isto. Meus convidados de hoje são 2 vereadores. Neste primeiro bloco do programa nós temos aqui Ricardo Gomes. Ricardo Gomes e também Airto Ferronato. Senhores, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar pelo Airto Ferronato, que é a primeira participação no Cruzando. Airto, boa noite. Boa noite, quero te trazer um abraço e a convite que tu me faz para ir a estar contigo nessa noite aqui na nossa RDC TV, nesse teu programa Cruzando Conversa, dizer a importância de estar contigo, trazer um abraço ao querido amigo Ricardo Gomes, nosso vereador e colega, e aos ouvintes e telespectadores aí do programa. Estamos aqui para te agradecer o convite. Vamos trocar umas ideias sobre as questões relativas ao impeachment aqui na cidade de Porto Alegre. Muito bem. Também quem nos acompanha, eu gostaria de agradecer ao Airto Ferronato aí pelas suas palavras. Quem também participa hoje da edição do Cruzando as Conversas é o vereador Ricardo Gomes. Boa noite, Gomes. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Quero te dar um abraço também do meu colega Ferronato, saudar todos que estão assistindo já
às 10h30 da noite aqui dessa quinta-feira. Nós tivemos um dia bastante cansativo ontem na Câmara, mas é sempre um prazer voltar aqui e estar no teu programa. Então, as ordens também para debater esse recebimento, essa abertura do processo de impeachment que aconteceu na Câmara de Porto Alegre ontem, por uma maioria bastante ampla, de 31 a 4 votos. Elástica. O objetivo do programa hoje foi trazer um vereador que tivesse votado contra, um vereador que tivesse votado a favor e alguém relativo ao pedido de impeachment em si, ou seja, um dos autores do pedido, no caso a Fernanda Bart, que participa no segundo bloco. Vamos trazer, antes de colocar a discussão em pauta, a fala do prefeito Marquesan, que foi divulgada ainda ontem à noite, depois do resultado na casa. Este impeachment é por causa dos nossos poucos acertos e poucos méritos. Este impeachment é uma antecipação da eleição. Nós mudamos a imagem da nossa cidade, de uma cidade que tinha várias denúncias de corrupção, em virtude de um processo antigo de troca-troca e de ganha-ganha. Nós mudamos isso. É por estes poucos méritos, por estes poucos erros, ou melhor, por estes poucos acertos, que este processo se iniciou. E no nosso caso, nós utilizamos também os recursos do Fundo Municipal, porque a Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou o orçamento deste ano com 6 milhões dentro do Fundo Municipal para campanhas de saúde. Nós usamos metade. Não pensem que eu vou me aproximar dos seus erros para evitar qualquer decisão dos senhores dentro deste impeachment. E este é o impeachment visando a eleição. Então, o vídeo completo está nas redes sociais da Prefeitura e do prefeito Marquesan. E eu gostaria da análise dos nossos convidados. Eu vou começar pelo vereador Airton, que é, aliás, xará do meu pai, exatamente com o mesmo nome, não é Ayrton, é Airton. Beleza, votou contra o processo de impeachment. Eu gostaria de saber por que votou contra e como é que avalia a fala do prefeito em relação ao aceite pela Câmara. Sim, bom, votei contra e, como disse o Ricardo, como tu mesmo falaste, nós perdemos por um resultado bastante expressivo, 4 contrários e 31 vereadores votando favorável. E as minhas razões para votar contra, elas têm basicamente a questão que já se falou bastante aí. Nós estamos há 2 meses e meio da data das eleições municipais. E nós estamos há pouco mais de 4 meses para a troca do comando da Prefeitura de Porto Alegre, sendo alguma outra candidatura saindo vitoriosa ou para a reeleição do prefeito Marquesan. Então, nós estamos aí com esses prazos chegando ao fim de mandato e não vi com as possibilidades dessa troca aí como positiva para a cidade. E também estamos vivendo um momento de pandemia e eu acredito que a própria cidade de Porto Alegre, por isso, precisamos conter, controlar, administrar o processo de pandemia para fazer com que, o mais rápido, o mais breve possível, se possa voltar a abrir o comércio em Porto Alegre. Eu estou favorável à abertura, seguindo o protocolo, favorável com os cuidados que precisam, e também não concordo, tu falou aí, também não concordo com esse zigue-zague vai e vem, agora fecha, daqui a pouco não abre. O que nós precisamos? Nós precisamos de um processo que venha trazer uma relativa estabilidade na questão do comércio, dos serviços, para o empresariado e para o cidadão trabalhador também. A segunda questão que me fez votar contra o processo, e eu respeito posições contrárias, diz respeito à questão técnica. Eu sou professor, auditor fiscal aposentado,
lecionei finanças públicas por um grande décadas aqui na cidade de Porto Alegre e em outras capitais também. Os argumentos, o argumento da viabilidade impeachment diz respeito à questão da utilização de verbas, entre aspas, do Fundo Municipal de Saúde para a aplicação em publicidade da prefeitura. Eu ainda não tenho ali estudo mais aprofundado, mas eu sei sim que nós, vereadores de Porto Alegre, aprovamos os gastos de publicidade na lei de orçamento do ano passado para execução neste ano. E o que alega a prefeitura? Todos os recursos que foram originados de receitas para a saúde, por uma determinação de lei federal, eles foram depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde. Se deposita na conta de fundo as receitas, é evidente que as despesas da saúde, vinculadas à saúde, elas necessitam sair daquele mesmo fundo. Portanto, respeito à posição dos nossos autores da denúncia, mas eu compreendi que essa questão não seria suficiente para merecer um processo de impeachment do prefeito municipal de Porto Alegre. Então, essas são as minhas duas razões, os meus dois fundamentos, que me levaram a votar contra o processo, e, repetindo, tivemos uma votação baixíssima. O senhor esperava, vereador, que tivesse tão poucos apoiadores à contrariedade do processo de impeachment? Eu sou um vereador independente em Porto Alegre, assim como também sei que o Ricardo... Porque o PSB não faz parte do governo. É um partido de esquerda que potencialmente faria oposição ao governo. Sim. Nós somos de centro-esquerda, eu sou de centro-esquerda. E o resultado alcançado me surpreendeu. Até porque a base de apoio do governo Marquesano é bem maior. Aí nós tivemos os votos do PTB, os votos do MDB e os votos do DEM. Alguns deles, que o Ricardo nunca votou assim, que faziam parte, sempre votaram com o governo. Portanto, sabia que era difícil, sabia que teria grandes possibilidades de vencer o pedido de impeachment, mas com essa margem de diferença eu não imaginava. Acredito que foi extraordinariamente grande a diferença, isso em razão de mudança de posição contrária ao prefeito dos vereadores da base, de muitos vereadores da base do governo. Muito bem. Vamos ouvir um pouco a avaliação do vereador Ricardo Gomes, que votou a favor do pedido de impeachment. E é sempre importante destacar que o vereador Ricardo Gomes foi secretário durante um período do governo Marquesan e saiu em contrariedade em virtude de pautas relativas ao IPTU. Gomes, então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o aceite deste pedido de impeachment. Ocorreram outros 5 que foram rejeitados, esse foi aceito. Eu vou perguntar para ti, tu achas que esse foi aceito mais porque o prefeito teve uma, digamos, diminuição no seu apoio público político, ou porque este pedido é mais bem fundamentado, ou é um somatório de ambos? É um somatório de ambos. Primeiro, eu quero dizer que eu respeito muito Ferronato, a história dele e a visão técnica que ele tem, e não gostaria que o prefeito tivesse uma compreensão mais ampla sobre quem votou contra ele, como ele parece entender a situação, para quem votou pela abertura deste processo de investigação. E eu digo isso porque o vídeo do prefeito ele é absolutamente desrespeitoso.
Se o Tu achas que o prefeito vídeo tivesse dele ganho a tu votação... consideras que o vídeo dele é contraproducente? Porque com esse resultado ele fica com a cabeça sob o fio da navalha, né? Não surpreende, porque o prefeito, em evento do MBL, já tinha dito que parlamentar é vagabundo, que os vereadores eram vagabundos, já tinha... A relação do prefeito com a Câmara ela é conflituosa. E não surpreende que ele tenha optado por esse caminho agora, obviamente que premido pelos fatos. É absolutamente desrespeitosa, porque é óbvio que se o prefeito tivesse ganho a votação ontem, então todos os votos teriam sido feitos em nome do bem comum, todos os votos teriam decorrido de uma análise técnica e todos os votos teriam um fundamento de pensar no bem da cidade e na união em torno de causas comuns. Como ele perdeu, então todos os vereadores que votaram a favor ou não entenderam a denúncia, ou são mal intencionados, ou estão pensando só na eleição, ou querem tomar a prefeitura para roubar, que é basicamente o que o prefeito disse. Então, primeiro eu preciso repelir essa barbaridade que disse o prefeito. E vou repelir por quê? Porque é que eu votei a favor da abertura do processo de impeachment, tendo nas outras 5 oportunidades que a Câmara votou projetos de impeachment do prefeito, tendo votado contra. Em 5 oportunidades eu votei contra, porque é que nesta eu votei a favor. Primeiro, tem 3 denúncias, não é uma, são 3. A primeira delas é usar recursos do Fundo Municipal da Saúde, sem a permissão do Conselho Municipal de Saúde, para fazer publicidade. E o Ferronato tem razão. A Câmara autorizou usar recursos do Fundo da Saúde no orçamento para fazer campanhas de saúde. E isso não absolveria o prefeito? Fez, depende do que ele publicou, depende de qual foi a publicidade que ele fez. Perfeito. E o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, apresentou uma representação para o Tribunal de Contas dizendo o seguinte: a campanha que foi feita não é de orientação da saúde. A campanha que foi feita é a propagação de atos da prefeitura, ou seja, é propaganda da gestão e não uma campanha de conscientização sobre a saúde. Eu vou dar um exemplo, é como uma mãe que chama o filho, dá um dinheiro para ele e diz assim, vá ao supermercado comprar pão. E o menino volta com uma caixa de chicletes. Ah, mãe, você me deu dinheiro para ir ao supermercado, mas não para fazer qualquer coisa com o dinheiro do supermercado. E a autorização que a Câmara dá dentro, obviamente que é dentro dos limites da aplicação do Fundo Municipal da Saúde. Ou seja, dentro dos objetivos do Fundo Municipal da Saúde pode haver publicidade. Por exemplo, eu não posso pegar os recursos, eu não posso pegar os recursos do Fundo Municipal de Saúde e usá-los para divulgar que a prefeitura está ampliando aí a orla do Guaíba. Por exemplo, não pode fazer, diz o Ministério Público de Contas, e é importante dizer isso, porque ou será o Ministério Público de Contas também eleitoreiro, está antecipando a eleição, o Ministério Público de Contas mostra na representação que fez um anúncio do jornal Zero Hora, do dia 25 de junho, que é um rapaz usando máscara e diz assim, aqui tem responsabilidade. Do outro lado da página, aqui também tem, a prefeitura criou mais não sei quantos leitos, fez isso, fez aquilo. Não tem uma linha informativa no sentido de serviço para a população. Use máscara, use álcool gel, vá ao hospital tal se tiver tais sintomas. Isso quem diz é o Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul, que pediu, inclusive, a suspensão dessa publicidade para o Tribunal de Contas e pediu para o Tribunal de Contas abrir uma investigação específica. Ora, não posso acreditar que o Ministério Público de Contas não entenda das contas da prefeitura. Está lá e é um órgão fiscalizador, a Câmara é independente, não está atrelada ao que faz o Ministério Público de Contas, mas eu respeito quem pensa o contrário, mas entendo que a existência dessa representação do Ministério Público de Contas já é um elemento bastante sério para indicar que a Câmara tem que, pelo menos, investigar essa matéria. Essa é uma das acusações. A segunda é ter feito publicidade
Isso não há autorização da Câmara, feito publicidade fora do município de Porto Alegre. O que foi isso? Foi uma campanha feita na Folha de São Paulo, no Estadão, no Estado de São Paulo, no Jornal Valor Econômico, com outdoors colocados na cidade de Brasília, na semana entre o Natal e o Ano Novo, com frases como: as reformas que o Brasil quer, Porto Alegre já fez. Poa para frente, poa para a gente. Slogan da prefeitura. Isso não é uma informação turística. Ninguém atrai turistas dizendo que fez reformas administrativas na prefeitura. E o que diz a lei orgânica do município, expressamente, artigo 125, parágrafo 2º? É proibida a propaganda do município fora do município, salvo para atração turística. Então, a segunda acusação é de que a prefeitura gastou o seu dinheiro, telespectador, dinheiro de imposto do Porto Alegrense, para fazer propaganda das reformas do prefeito Marquesan lá em Brasília. Isso é uma propaganda com os fatos, e nós temos que ter cuidado ao falar agora, porque estamos em uma situação de ser julgadores, mas a se confirmar tudo isso, esta não é uma campanha de atração turística, esta é uma campanha de promoção política do prefeito. Terceira denúncia, terceiro aspecto da denúncia. O contrato com as agências de publicidade foi assinado no dia 13 de dezembro. E ele tem uma série de procedimentos para que a prefeitura aprove uma peça antes dela ser veiculada. Ou um anúncio no jornal, um spot de rádio, ou um comercial na televisão. Tem um procedimento interno na prefeitura. Pois o contrato foi assinado numa sexta-feira, dia 13 de dezembro. No dia 14, há um seminário de governo com fundo de palco, crachá, com todo um material impresso. Então, a prefeitura deve ter agido com um tempo recorde para aprovar tudo isso. Na segunda-feira, dia 16, tinha publicidade no ar, com jingle. Talvez o cidadão que sofreu no bolso lembre do jingle. O IPTU mudou, está não sei o quê, está mais justo. A prefeitura gravou um jingle para fazer propaganda do IPTU. E isso foi feito. Querem fazer crer que foi feito no sábado e no domingo, então, porque o contrato foi assinado no dia 13 e no dia 16 isso estava no ar. O que isso significa? Que ou não foram cumpridos, possivelmente, e é por isso que a Câmara precisa investigar, podem não ter sido cumpridos os requisitos do contrato, não ter sido aprovada como o contrato obriga, essa publicidade, ou ela pode ter sido começada antes do contrato estar assinado. E, nesse caso, nós estaríamos diante de um problema muito grave, de uma ordem de início dada antes do contrato estar assinado. Muito bem. O que é um crime de responsabilidade, em tese. Então, por isso, a Câmara tem que investigar. É tarde, estamos perto da eleição? Sim, estamos perto da eleição. Mas não podia ser aberta o procedimento de fiscalização, o procedimento de investigação, antes dos fatos acontecerem. E eles aconteceram agora durante a pandemia. Ia se abrir o processo de impeachment quando? Antes da publicidade ter sido feita? Muito bem. É claro que não. Vamos ver o... Segundo elemento, para ser breve com relação à eleição. Sim, só para voltar para o Leonardo, a gente fazer mais uma rodada com cada um. Vou ser muito breve. Dizer que nós não podemos, e eu respeito quem quer preservar a eleição, mas muitas pessoas agridem dizendo que abrir esse processo foi eleitoreiro por causa da eleição. Dizer que a Câmara não pode abrir um processo agora porque a eleição está próxima é dar um salvo-conduto para qualquer prefeito fazer qualquer coisa nos últimos 6 meses do mandato, porque a eleição está perto. E com isso eu não concordo. Leonardo, como é que tu analisa esses apontamentos aí feitos pelo Ricardo Gomes? Sim. O vereador apresenta boas razões aí para a sua justificativa de voto, e eu concordo com ele, que, na verdade, a questão da publicidade
ela até pode ser questionada assim, o objeto da publicidade, o tamanho da publicidade e o valor pago, o valor gasto com essa publicidade. Isso é uma questão que merece uma atenção toda especial. Agora, isto por si só não seria suficiente, no meu sentido, para a abertura de um processo de impeachment. A Câmara tem, já fazem muitos meses, está aberta na Câmara uma CPI contra a Prefeitura e que, lamentavelmente, esta CPI não avançou, ou muito pouco avançou. Eu acredito que uma das Renato, desculpe, deixa eu lhe perguntar só para esclarecer o público. Essa CPI a que o senhor se refere, qual é a CPI, qual é o objeto da CPI? O objeto da CPI é uma investigação de ações contra o prefeito municipal. Eu, francamente, não tenho agora em mente o que estava sendo discutido lá, porque não faço parte da CPI e faz tempo que ela existe. Mas o que eu quero dizer é que nós teríamos outros instrumentos na Câmara que podem e que poderiam servir de base para essas investigações todas. E agora nós agora temos ali uma comissão formada por 3 vereadores, né, o Alvoni, o Ramiro e o vereador Hamilton Sosmaia também, que eles têm 90 dias para averiguar os fatos. E vamos ver que conclusão chega esta comissão para que se possa avaliar lá adiante agora sim o que e como vamos conduzir esse processo. Porque como eles têm 90 dias e as eleições vão estar próximas desses 90 dias, sem nenhuma sombra de dúvida, isso vai trazer dificuldades tanto para o Executivo, né, e quanto para nós do Legislativo, que vamos estar, muitos de nós, envolvidos nesta tarefa, de ver como é que esse impeachment vai se conduzir. Então, quer dizer que concordo com o Ricardo no que diz respeito ao objeto, ao tamanho do gasto. Agora, o vereador Ricardo fala... Agora, o senhor, vereador Feonato, desculpe lhe interromper, mas é para lhe questionar em relação a isso. A CPI ela investiga outras denúncias envolvendo a prefeitura, como, por exemplo, aí, a questão relacionada à constituição do sistema de recrutamento de pessoal. Isso não teria uma relação direta com o pedido de impeachment, né? Claro, não teria, mas se poderia inserir nesta CPI outros objetos. Não há nenhuma vedação para que se possa inserir, isso poderia ser aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal. Não vejo como isso podia acontecer. Então, acredito que nós temos ali, teríamos diversas possibilidades de análise desses processos. E dizer assim, o vereador Ricardo fala da questão da publicidade que já aconteceu lá no final do ano passado, né? E por que ela vem à tona apenas agora? Essa é uma questão que também nos traz algum motivo de reflexão. Eu acredito que teríamos, sim, outros instrumentos que possibilitassem diversas outras investigações sem chegarmos em final de mandato com processo de impeachment que traz apenas tumulto na relação da Câmara com a Prefeitura de Porto Alegre. E também concordo com o Ricardo com relação ao vídeo que foi publicado. Renato, desculpa, eu não quero abusar da sua paciência. O senhor concorda tanto com o vereador Ricardo Gomes que eu acho que o senhor devia ter votado a favor do pedido de impeachment. Não. Eu só concordo com ele com relação ao vídeo que foi posterior à votação. Perfeito. Ponto número 1. O segundo ponto é a questão que o Ricardo fala dos gastos não terem sido todos ligados à pandemia. Perfeito. Isso ele tem razão. E isso merece uma avaliação.
Agora, no processo de votação, eu votei contrário e manteria seu voto contrário, sim, sem nenhum problema. Muito bem. Ricardo Gomes, os seus apontamentos em relação à fala do vereador Ferronato. Não, acho importante. Eu respeito muito o vereador Ferronato, é coerente, ele mantém uma posição sempre coerente. Deixa eu aproveitar. Hoje eu estou interrompendo meus convidados, mas é porque eu tenho muitas perguntas. Eu abri o programa com um mistério, então hoje eu estou cheio de dúvidas. Ô, Ricardo, por que a base do prefeito Marquesan votou contra ele? Tem vereadores que são marquesanistas e votaram contra o prefeito, votaram a favor da aceitação do pedido de impeachment. Acho que eu não pretendo aqui falar, Macalossi, em nome de outros vereadores. Ok, não precisa citar ninguém específico, mas eu acho que tu pode falar no caráter geral. Minha opinião é, primeiro, e acho que o vereador Ferronato tocou num ponto que é importante. Porque o vereador Ferronato foi mais fiel do que esses vereadores da base. Ele não é da base. Ele não tinha nenhuma obrigação, ele podia ter votado a favor. Entretanto, ele formou uma convicção, acho que tem que se aplaudir a convicção do vereador Ferronato, de independência, votou a favor do prefeito. Você votou contra, você faz oposição. Mas eu me pergunto em relação a esses que eram da base, que têm cargos no governo, né? E que votaram contra o prefeito. Mas esse é um ponto importante, Macalossi. O voto do Ferronato, que foi a favor do governo, eu o respeito porque ele fez um voto com base nas convicções dele e com base na leitura técnica que ele faz do processo. Eu não posso aceitar que se diga que quem votou ao contrário disso não fez igualmente uma análise técnica do processo e não votou de acordo com a sua convicção. Então, eu só posso crer que os colegas que votaram com a sua convicção e votaram pensando no bem da cidade. Agora, é importante dizer, o vereador Ferronato tocou nisso, porque é que alguns elementos desse pedido de impeachment que remontam a dezembro, janeiro e fevereiro só apareceram agora em julho. É óbvio, nós sabemos disso, que o impeachment, um pedido de impeachment, tem elementos jurídicos e tem elementos políticos. Tanto é que outros pedidos houve na Câmara, alguns deles com acusações até mais graves, e que não passaram porque não havia apoio, porque não havia o elemento político. Aqui se somam e concorrem para o mesmo fim elementos políticos e elementos jurídicos. O processo de impeachment é um processo jurídico-político, e ele tem esses dois aspectos. Eu acredito que o aspecto jurídico está suficientemente demonstrado para abrir o processo. A condenação lá no fim é outra coisa, nós temos que olhar as provas. Agora, para abrir o processo, eu entendo que juridicamente está demonstrado que tem cabimento. O que mudou e o que causou, obviamente, uma mudança no cenário político, que não é eleitoral única e exclusivamente. É primeiro uma rejeição que cresce da sociedade. E daí eu pergunto para os dois. Eu pergunto para os dois, porque isso é uma coisa que eu acho que é importante perguntar. O fato de ter um processo de impeachment correndo ao mesmo tempo que o processo eleitoral não gera uma insegurança jurídica sobre a eleição? Porque daqui a pouco o Marquesan concorrendo à reeleição pode acabar vencendo. E aí, como é que faz? Pode gerar, não há dúvida, e é importante, acredito que exatamente... Porque eu acho que a Câmara de Vereadores tem que avaliar a possibilidade de nós termos uma eleição sob júdice, caso isso aconteça, e existe uma boa probabilidade. O judiciário está aí para resolver essas questões. Mas é moroso. Nós não podemos, para evitar isso, para evitar que o judiciário precise tomar uma decisão, que a Câmara lave as mãos e diga que não vai investigar. Isso é que me parece inadmissível e pareceu a maioria dos vereadores. Não é uma crítica a quem pensa o contrário, mas é para dizer o seguinte: a Câmara decidiu abrir ciente da responsabilidade, ciente da dificuldade política que isso representa para a cidade, mas também premida pela população. Eu recebi centenas de mensagens exigindo a abertura deste processo.
Portanto, existe uma pressão política, sim, o fechamento da cidade, a falta de transparência da prefeitura. Eu tive que entrar com uma ação judicial para ter acesso aos documentos dessa contratação destas agências de publicidade. Porque eu fiz um pedido de informação, que é direito do vereador e de qualquer cidadão, e a prefeitura não me respondeu, escondeu os documentos. Eu pedi os documentos e a prefeitura não me entregou os documentos. E eu fui ao judiciário e ganhei uma liminar no mandado de segurança para ter acesso ao contrato, e a prefeitura não entregou todos os documentos deste contrato de publicidade. Então, tudo isso a prefeitura esconder, não dá transparência. E agora mesmo, são 3 acusações da prefeitura. O prefeito faz um vídeo acusando a Câmara, respondendo mal e porcamente uma das alegações. Ou seja, está escondendo alguma coisa. Não está tratando do tema. Tudo isso influi e tudo isso contribui para que nós cheguemos nesse momento a acatar a abertura do processo de impeachment. Agora, eu sou vereador até dia 31 de dezembro. Eu vou cumprir a lei até dia 31 de dezembro, tem eleição ou não. E para mim, há indícios aqui de que o prefeito descumpriu a lei. E há indícios que podem dar a entender que houve, inclusive, uma fraude na licitação. E, portanto, eu não estou dizendo que houve, eu estou dizendo que há indícios que podem conduzir a isso. E acho que nós temos que investigar. Eu vou dizer o que para a população? Não vamos investigar porque a eleição está perto. Então, se pegassem o Petrolão, se só a Lava Jato acontecesse em julho do ano eleitoral, a Dilma não poderia sofrer o impeachment? Nós não temos prazo para aplicar a lei tem que ser aplicada o tempo inteiro. Muito bem. Senhores, nós temos tempo para mais uma intervenção curta de cada um nesse primeiro bloco, como nós havíamos combinado. Eu vou deixar Oi, Feonato, fale. Posso falar rapidamente, então? Não, temos 2 minutinhos aí para cada um. Tá bem. Vai haver, sim, necessariamente, uma insegurança jurídica nos termos das eleições municipais. Nós estamos em tempos de pré-campanha, mas com um prazo de 90 dias para o relatório, com toda certeza, no momento, no período de campanha eleitoral, antes das eleições, já vão existir, já estamos em processo eleitoral e em processo de análise de impeachment do prefeito. Eu acredito que haverá, sim, uma insegurança. Com relação à questão da pressão da cidade, que o amigo Ricardo fala, e que votou atendendo pressão da sociedade porto-alegrense, ou melhor, que a sociedade clama por isto, eu não sinto, do outro lado, nenhuma pressão contra a votação que fiz. Pelo contrário, recebi inúmeras mensagens cumprimentando pelo voto. Claro que tem outras que repudiam, isso é da política, da democracia, e nós respeitamos. E também, como tu, Ricardo, nós estamos aí para cumprir o nosso mandato com toda a tranquilidade e a responsabilidade que o cargo nos impõe, e tenho certeza que vou cumprir o mandato com a serenidade e a responsabilidade do cargo e buscando alcançar também o bem da cidade de Porto Alegre. Mas cada um de nós, isso é do jogo democrático, temos uma posição que precisamos respeitar. Muito bem. Obrigado, vereador Feonato, pela sua participação essa noite aqui no Cruzando as Conversas. Eu que te agradeço o convite. Obrigado. Muito bem. Ricardo Gomes, a tua última palavra. Eu quero reiterar para o colega Feonato que minha crítica não é direcionada a ele, é especialmente para a parte da imprensa e para o prefeito, que dizem que só o lado do voto do Feonato é legítimo e é em busca do bem comum. Eu acho que ele fez a análise dele e tem legitimidade para fazer, e eu fiz a minha. Não votei exclusivamente em razão de pressão, mas votei com a minha consciência e com a análise técnica que eu fiz da matéria. O prefeito fala que não era hora de fazer isso, porque é preciso ter união. Mas ele não faz nenhum gesto de união.
Marquesan, falando de união, é como o diabo rezando a missa. A zona de conforto do prefeito é a zona de conflito. Ele semeou a desunião durante 4 anos. Ele ontem lançou os empresários da cidade sobre a Câmara ao dizer que não ia falar sobre reabertura enquanto não decidisse a questão do impeachment, porque estava sendo votada a questão do impeachment. Isso me parece que o prefeito só pede união quando está perdendo a briga. Quando ele está ganhando a briga, ele gosta da briga, ele gosta da discussão, ele vai para o argumento, vai para a troca de agressões e gosta da briga, quando ganha. Quando perde, aí quem tá ganhando está sendo despreocupado com a cidade, só tem interesses eleitoreiros. Eu sei que uma das autoras do impeachment vai entrar no programa, e eu quero aqui fazer um registro também que existem ataques pessoais sendo feitos aos autores desse pedido de impeachment. Eu não conheço todas as pessoas da lista, mas ao olhar a lista eu vejo pelo menos 2 pessoas que se envolveram profundamente naquela iniciativa de reabrir a trincheira da Cristóvão Colombo, de uma organização de empresários da sociedade civil que colocou recursos próprios para ajudar a prefeitura do prefeito Marquesan, que era incapaz de terminar a obra da Cristóvão Colombo, e que a iniciativa privada se organizou para ajudar a cidade. 2 das pessoas, pelo menos os nomes, eu reconheço na peça do pedido de impeachment. Então é importante também que a prefeitura, o prefeito que tem feito um apelo na mídia, a primeira-dama tem feito um apelo pedindo respeito à família do prefeito. Eu acho que a prefeitura também não deve, e não é o prefeito, mas os seus apoiadores também devem respeitar o exercício do direito de pedir o impeachment. Ninguém é obrigado a aceitar, mas é livre exercício de um direito do cidadão. A lei só exige que seja um eleitor em Porto Alegre. Muito bem. E, inclusive, há ex-funcionários da própria gestão Marquesan que são signatários do pedido de impeachment, ou seja, no próprio dizer do prefeito, passaram no banco de talentos, só os melhores foram selecionados, e agora, porque discordam de um ato do prefeito, não servem mais. Então, acho que é preciso ter cuidado para não levar esta questão para o lado dos ataques pessoais. Eu não vou fazer ataques pessoais ao prefeito, muito menos à família dele. Eu vou tratar da questão com um olho, e agora os vereadores têm que ter muito cuidado, porque, obviamente, eu disse, é um processo jurídico-político. Todos nós temos opinião sobre a prefeitura, todos nós temos opinião sobre o prefeito, não vamos deixar de dar essa opinião, mas as provas do processo vão ser analisadas com justiça, tecnicamente. Se não houver ilícito, não pode haver impeachment. Se houver, a decisão política da casa tem que ser tomada levando a lei em consideração. Muito bem. Ricardo Gomes, obrigado também pela sua participação nessa noite de quinta-feira aqui no nosso programa. Obrigado, um abraço, Guilherme. Estou à disposição sempre, à medida em que o processo for evoluindo e nós tivermos acesso à defesa do prefeito. Eu diria que o prefeito começou muito mal a se defender. Parece defesa da Dilma. Todo mundo fez antes de mim, quem está me atacando é porque não gosta politicamente, o problema é eleitoral, está negando a realidade. Ele tem que sentar, ler a peça com os seus advogados e produzir uma defesa robusta. Senão, nós vamos ter uma dificuldade grande ao longo desse processo. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Agradeço novamente o vereador Ricardo Gomes pela sua participação e também ao vereador Ayrton Ferronato. Acho que foi um debate de altíssimo nível nesse primeiro bloco do programa. E no segundo bloco nós vamos fazer uma entrevista com a cientista política Fernanda Bart, que é uma das autoras do pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Vamos questionar aí sobre a motivação do processo, sobre qual é a avaliação que ela faz da reação do prefeito, do movimento que se consolidou nesse processo que, creio eu, é inédito na história de Porto Alegre. Voltamos depois do intervalo aqui na RDC TV.
Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Você é nosso convidado a mandar a sua mensagem. Nós recebemos várias aí ao longo da primeira parte do programa, em que tivemos a participação do vereador Ricardo Gomes, do vereador Ayrton Ferronato, falando sobre o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan, votação que ocorreu nessa última quarta-feira. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. De Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimentos, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Nesse segundo bloco, nós temos uma entrevista com a cientista política Fernanda Bart, uma das autoras do pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Fernanda, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Fernanda, eu vou começar pelo fim do primeiro bloco. O vereador Ricardo Gomes mencionou que você e outros dos autores do pedido de impeachment estão sofrendo ataques pessoais. Que ataques são esses? Não, tem tudo apócrifo, né? Tem vídeo apócrifo colocando como se eu fosse a grande responsável pelo pedido de impeachment, né? Como se eu tivesse o poder de fazer com que 31 vereadores tivessem votado pela abertura do pedido, né? Um vídeo assim que me faz até parecer uma candidata à prefeitura de Porto Alegre, de tanta importância que dão para o fato de eu ser uma das pessoas que assinam o pedido. Outros cards apócrifos que me atacam mentirosamente, um deles dizendo que eu fui demitida da prefeitura, quando na verdade eu me demiti da prefeitura, isso ainda no início de 2018, antes de eu concorrer a deputada estadual. Então a motivação não é pessoal, no caso. Demitida da prefeitura, eu estaria atacando o prefeito Marquesan. E por aí vai, uma quantidade de mentiras absurda, que foi inclusive enviada em massa ontem para os vereadores para tentar fazer com que eles voltassem atrás na decisão, né? E é tudo fake news, é uma coisa impressionante. No outro card, eles conseguiram buscar o meu currículo no LinkedIn e em outras plataformas, no meu currículo do qual eu me orgulho muito, como cientista política, jornalista, mestre em ciência política, uma pessoa que sempre trabalhei com comunicação política e estratégica, já coordenei diversas vezes equipes de comunicação em vários governos, inclusive já fui secretária de comunicação em São Leopoldo. Ou seja, onde é que esperam que eu trabalhe, se não com políticas, que é a minha área? Ou seja, acusações completamente infundadas e ridículas. E isso é muito problemático, Macalossi, que quando a gente vê que o foco é atacar quem assinou o pedido de impeachment e não o conteúdo do pedido, é porque realmente o conteúdo do pedido está muito bem feito, muito bem embasado e vem realmente para trazer transparência que essa prefeitura não tem, né? Quem é que assina o pedido de impeachment junto contigo? Eu sei que tem Andréa Pires Weber. Eu não lembro dos outros demais autores. Eu, a Andréa Weber, a Tuti Nair Berenice e o Carlos Brandt. Incrível que todos eles sempre foram junto comigo, sempre fomos ativistas, a gente sempre teve em todas as manifestações do Parcão desde o início, e o Marquesan, inclusive, frequentava as manifestações quando ele precisava do nosso apoio para ser eleito, né? Isso é uma coisa que precisa ser dita, inclusive em cima dos caminhões que a gente alugava, né? Aí eu lhe pergunto, uma das críticas que tem sido feita ao pedido de impeachment é que ele seria um pedido de impeachment de caráter politiqueiro. Inclusive, eu vi essa expressão sendo utilizada por muitos jornalistas de outros grupos de mídia.
Como é que tu defende o pedido de impeachment dessa acusação? Tem que ver se esses outros grupos de mídia foram favorecidos com essa verba que a gente está questionando o uso na publicidade, né, Macalossi? Eu acho que eles são suspeitos para Isso aí falar sobre o faz com assunto. que eles tenham uma opinião um pouco comprometida com o processo do pedido de impeachment. Todo pedido de impeachment é um processo político, mas esse não é politiqueiro. Politicagem é o que o prefeito tentou fazer ontem, chantageando os empresários, dizendo que só ia voltar a falar da reabertura do comércio depois que a história do impeachment fosse resolvida durante o dia de ontem, né? Isso me cheira a chantagem. Então, isso é politicagem. O que a gente está fazendo, sim, é um ato político, porque todo impeachment é um processo político, porque somos entes políticos, né? Porque o prefeito é um ente político, porque a Câmara de Vereadores é um ambiente político, mas que jamais deveria passar em branco, porque, assim como disse o Ricardo, que me antecedeu, né, o vereador Ricardo Gomes, não é porque é ano eleitoral e véspera de eleição que vai se passar a mão na cabeça e encobrir possíveis ilícitos cometidos pelo prefeito. Principalmente por ser um ano eleitoral, esse é um dos fatores que a gente questiona o uso desse recurso do Fundo de Saúde para fazer publicidade, que longe de ser publicidade para fazer campanha para a saúde, o que a gente viu foi publicidade ser feita para promoção de atos do governo em ano eleitoral em plena pandemia, né? Quando a gente tem 3 hospitais fechados, quando a gente não teve testagem em massa da população e ainda se tenta colocar a responsabilidade para cima do meio empresarial, sugerindo, naqueles áudios que eu imagino que todo mundo ouviu, que o meio empresarial que bote as banquinhas para fazer a testagem, coisa que o governo deveria estar fazendo desde o primeiro mês de pandemia, né? Então, são uma série de coisas. Foi até difícil eu escolher um fato só para botar no impeachment, porque havia tantas coisas que a gente considera irregulares que estão sendo cometidas nesse ano, que foi difícil estabelecer um fato só. Inclusive, nós escolhemos fato porque a gente sentiu que havia um clima já dentro da Câmara de Vereadores, com muitos vereadores descontentes com o uso desse recurso para a publicidade, né, Macalossi? Eu tenho que fazer a pergunta porque é o dever do jornalista perguntar, né, Fernanda? Tu também é jornalista e sabe disso. Tu falaste aí, eu concordo que um processo de impeachment ele tem um caráter político e o caráter político ele é até mais latente do que o caráter jurídico. O aspecto jurídico do impeachment ele é uma característica necessária, mas não suficiente para um processo de impeachment. Se você não tem as condições políticas, mesmo que haja um elemento jurídico, o processo de impeachment tende a ser arquivado, pelo menos na maioria dos casos. Tu admite essa conotação política do processo de impeachment e daí eu reforço a minha questão anterior, que é relativa à questão de que este processo está sendo acusado de ser eleitoreiro. Muitos têm dito, eu tenho acompanhado a repercussão da impetração desse pedido de impeachment na Câmara Municipal de Vereadores, muitos têm acusado os autores do pedido de impeachment de terem pretensões eleitorais. E é óbvio, cada um pode, se quiser concorrer ao cargo que achar que deve. Aí eu lhe pergunto, se eventualmente algum dos autores concorrer a um cargo, isso não compromete, do ponto de vista da credibilidade da peça, a continuidade dela em termos de viabilidade dentro da Câmara Municipal de Vereadores? Eu discordo completamente. Não, mas eu não fiz uma colocação, eu fiz uma pergunta. E vou continuar sendo durante a peça e depois da peça. Eu já venho com ativismo há muito tempo. Mas note, Fernanda, por sinal, eu não fiz o meu trabalho, o fiz ativismo que eu já vinha fazendo é que me fez estar junto nesse pedido de impeachment. Foram 10 semanas seguidas que nós estivemos em frente à prefeitura pedindo a abertura do comércio, a defesa dos direitos das pessoas de trabalharem, a liberdade para trabalhar, né? Que são direitos básicos, direitos fundamentais, a liberdade de ir e vir, a liberdade de poder sustentar sua família, de botar comida na mesa. Então, o fato da gente estar junto propondo um pedido de impeachment é fruto de um ativismo prévio que já existia e que é o mesmo ativismo que me faz querer sim estar
se Deus quiser, na Câmara de Vereadores depois, porque eu acho que precisamos de reforços na Câmara de Vereadores, porque esse pedido já devia ter sido proposto há muito tempo, há meses atrás, né? E a gente vê que as coisas têm uma dificuldade de andar justamente porque a gente precisou chegar num momento que estava tão estressada a relação do prefeito com os partidos, com os políticos, com o meio empresarial, com a cidade em geral, que de outra forma esse pedido jamais teria sido, Macalossi, aceito com 31 votos a favor. Tá? 31 votos a favor é um fato inédito e só mostra o tamanho do erro cometido por esse prefeito, que ele conseguiu unir a esquerda e a direita numa votação pedindo, por favor, transparência nos dados. Que no momento que a gente tem um vereador competente, sério, como o vereador Ricardo Gomes, tendo que entrar com uma liminar na justiça para ter acesso a informações que, pela lei da transparência, que o governo descumpriu, deveriam ser públicas, tá? Tu vê o tamanho do problema. Então, tu precisa entrar com um pedido de impeachment para que aí os vereadores possam, pelo instrumento do processo, ter acesso a toda a ampla de documentos que forem necessárias para saber o que foi feito realmente na publicidade durante a pandemia. Fernanda, só antes um esclarecimento, eu não fiz uma ponderação em relação à questão de, eventualmente, algum ou todos ou nenhum dos autores do pedido de impeachment terem pretensões eleitorais. Eu fiz uma pergunta, porque eu acho que é importante até para se contrapor aí às acusações que são feitas em relação não apenas à peça, mas também às pessoas que são as que assinam a peça. Então, obviamente, qualquer um pode disputar, não é um ilícito, mas, de qualquer forma, se o processo é político para o prefeito, ele também é político para quem o escreveu, para quem está fazendo a acusação contra o prefeito. Ele é político em todas as suas dimensões, vale tanto para a parte que está sendo acusada quanto para a parte acusadora. E daí eu lhe faço uma pergunta em cima da sua resposta. Mencionaste que isso deveria ter sido apresentado já há mais tempo. Aí eu lhe pergunto, por que não foi apresentado já há mais tempo? Porque estava se esperando, talvez, que os vereadores tivessem essa ideia, né? Poderia ter partido de dentro da Câmara de Vereadores, poderia ter partido da sociedade civil. A gente conseguiu construir uma massa crítica para criar a necessidade desse pedido de impeachment, a necessidade desse esclarecimento. E um pedido de impeachment a gente sabe que é uma coisa radical, Macalossi. A gente sabe que ele vem depois que foram esgotadas todas as possibilidades de diálogo, porque o certo seria, se esse prefeito ele fosse um prefeito que dialogasse, que construísse, se fosse um prefeito que lidasse com a transparência, jamais precisaríamos entrar com um pedido de impeachment, porque esses dados seriam públicos, porque todas essas informações estariam disponíveis. E algumas coisas que a gente gostaria de ver trazidas à tona, à luz, que depois que a gente começou a mexer na questão do projeto, do pedido de impeachment, é que a gente começou a descobrir, inclusive, que haviam vereadores que estavam há bastante tempo questionando já a questão da licitude da questão da verba da publicidade e da agência, da contratação da agência de publicidade, que está por sinal no anexo do nosso pedido de impeachment, né? Que eu tenho aqui que ressaltar, foi assinado por mais de 40 pessoas, entre comerciantes, empresários, pessoas que perderam o emprego nesse processo, ou seja, ele é um produto da sociedade civil que se organizou via redes sociais, da indignação das pessoas que passaram a se encontrar na frente da prefeitura, tá? E daí surgiu a necessidade de tentar, através deste instrumento absolutamente legítimo e democrático... Tu acreditas, Fernanda, que se não tivesse a pandemia, teriam mais pessoas no movimento em frente à prefeitura? Com toda certeza. A gente sabe a quantidade de Porque mensagens... assim, não tinha 100 mil pessoas na frente da prefeitura, né? Não, Macalossi, só para tu ter uma ideia, cada uma das lives, eu sozinha fiz lá na frente, várias pessoas fizeram, tá? Só as que eu fiz lá davam cerca de 60 mil views em 2, 3 horas. E as pessoas todas apoiando e pedindo... mas não dá para saber também a procedência de todo mundo na internet. A liberdade para trabalhar.
É que não dá para saber a procedência das pessoas na internet. Você deve ter seguidores de outras partes do país também. Por isso que o movimento de rua, o movimento de rua em Porto Alegre seria mais significativo do ponto de vista simbólico se houvesse uma situação de normalidade. Obviamente não há esta normalidade. E daí é preciso recorrer, obviamente, à repercussão virtual, porque não existe a possibilidade de ação física, né? Por isso eu lhe pergunto. Com certeza, mas deixa aqui só dizer mais uma coisa. Eu acho que é um instrumento absolutamente legítimo, absolutamente democrático, o pedido de impeachment. E ele geralmente é feito por pessoas que já têm uma vida de ativismo político, de ativismo social, que têm a preocupação de trazer transparência e trabalhar por uma política mais honesta, uma política com mais justiça. Né? Não seria diferente. É muito difícil que tu veja pessoas que não têm absolutamente nenhuma ligação com a política, não vivam a política no seu dia a dia, que vão botar a cara a tapa para fazer um pedido de impeachment. Vamos combinar, né? Que exige muita coragem. Eu vou dizer para vocês, a quantidade de ataques que eu recebi nas últimas 24 horas, ligações anônimas, ataques pelas redes sociais, alguns deles vindo de pessoas ligadas à prefeitura, inclusive em horário de trabalho, que já estão no Fernanda, tu falaste que são pessoas... vai para o advogado da manhã, né? São coisas assim que deixam a gente chocado. Fernanda, tu mencionaste que são pessoas ligadas à prefeitura, portanto, tu sabe quem são. Eu sei, mas eu Será não vou citar. Será que não seria o caso, portanto, de publicizar essa acusação? Porque, afinal de contas, é algo grave. Não, ela vai ser publicizada via advogado. Eu falar o nome dessas pessoas aqui, eu vou estar promovendo, porque alguns deles são pré-candidatos a vereador do PSDB. Muito bem. Fernanda... E isso é politicagem. E foram feitas ameaças? Você chegou a registrar boletim de ocorrência? Alguma coisa do tipo? Não? A ameaça não. São ligações que vêm de números desconhecidos, entendeu? E aí tu não tem nem como rastrear. Tá? Mas eu estou super tranquila com isso, Macalossi. Eu assinaria esse pedido 10 vezes se fosse necessário. Tá? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu juntar pessoas com coragem para fazer isso. Porque as pessoas costumam se intimidar perante o poder e deixar de exercer seus direitos políticos, que eu estou no exercício do meu direito político como cidadã. Eu e todos os outros que estamos lá. Que palavra tu descreveria a reação do prefeito em relação ao pedido de impeachment no vídeo que foi divulgado ontem? Olha, eu acho que ele deve estar com muita raiva, ele deve estar bastante surpreso, né? Porque ninguém esperava 31 votos a 4. Isso é uma surra. Nem tu. Né? Isso mostra não esperava que um prefeito esse resultado. Que busca a reeleição e só tem 4 votos a seu favor, ele realmente está muito enfraquecido. Né? E tu esperava não esperava esse resultado? Dele, isso é fruto das relações dele institucionais com a Câmara de Vereadores e com as relações dele com a sociedade em geral. E eu tenho certeza que ele deve estar bastante descontente, ele deve ter ficado muito surpreso com a quantidade de votos pela abertura do impeachment. E tu se surpreendeu com o resultado? Tu esperava quantos votos? Eu esperava entre 23 e 24 votos, que era o que a gente tinha mais ou menos na nossa contagem. E, Fernanda, a que tu achas, eu perguntei isso para o Ricardo Gomes, vou perguntar para ti, a que tu achas que se deve o fato de que parlamentares que seriam da base do governo terem votado pela aceitação do pedido de impeachment? Descontentamento, muito. Mas com e a quê? falta de Eles não transparência participam do com a governo? prefeitura age. Existe uma falta de diálogo, não é um governo que agrega, não é um governo que constrói. Vamos deixar muito claro aqui, eu não estou falando de politicagem, de troca-troca, de cargo, da velha política. Não estou falando disso. Eu estou falando de construir relações, né? De construir relações para governar, para desenvolver a cidade. Parece que o prefeito fracassou nisso. Né? E eu aposto que faltaram informações e transparência para muitas outras entidades políticas, não só para nós. Basta ouvir, eu não sei, tu passou no teu programa, né? Eu ouvi falar os áudios aqueles da reunião com as entidades. Sim, aquilo porque mostra um despreparo e um autoritarismo tremendo por parte do prefeito. Ele lê ali uma sequência de coisas e diz, então estamos combinados, quando ninguém havia combinado nada com ele. Então ele está acostumado com esse diálogo, que é uma conversa unilateral, né?
isso se deve, sim, muito à personalidade do prefeito. Tu acha que ele está sofrendo um impeachment por causa da Mas se ele personalidade tivesse e não todos pelo esses gasto? problemas de personalidade por ser excelente gestor, eu acho que todo mundo aceitava. Não, mas Agora, a gente quer ser transparente, se ele fosse mais quer descobrir queridinho, o que tem por trás de tudo isso. tu acha que se ele fosse mais queridinho, ele não estaria sofrendo um processo de impeachment? Mesmo gastando com Eu publicidade? não digo queridinho, não é essa a questão. A gente está chegando no final do 4º ano e foi um governo que foi inteiramente construído em cima de conflito, de crise e de desentendimentos com as pessoas de dentro do governo, com as pessoas de fora do governo e principalmente com a Câmara de Vereadores, né, que é necessária para que a gente consiga aprovar tudo aquilo que se precisa na cidade. Muito bem. Fernanda, muito obrigado pela participação aqui e espero que essas ligações anônimas e eventuais ameaças sejam devidamente esclarecidas, ainda mais se partem de pessoas que concorrerão a cargos públicos. Te deixo com a última palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá? Eu estou aqui representando um grupo muito grande de pessoas que querem de volta o seu direito de trabalhar e que pessoas que não pediram para estar se envolvendo com política. Muitas delas, inclusive, é a primeira vez que se envolvem com política, foi indo nas manifestações. 10 semanas seguidas, Macalossi. É muito tempo. E nenhuma vez o prefeito veio conversar conosco, com qualquer um dos representantes do grupo que fosse. Muito bem. Fernanda Bart, cientista política e jornalista, autora do pedido de impeachment, uma das autoras do pedido de impeachment contra o prefeito Marquesan, que foi aprovado na última quarta-feira por um placar elástico na Câmara Municipal. Fernanda, muito obrigado pela participação aqui e até a próxima. Muito bem. Até a noite. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e na sequência, João Carlos Silva, os comentários políticos direto de Brasília, os bastidores do poder. Já retornamos. Aí, estamos de volta no último bloco de hoje do Cruzando as Conversas, o nosso programa, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color, atendendo pelo WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. No último bloco do nosso programa, a participação de Brasília do meu amigo, comentarista político da RDC, João Carlos Silva. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, tudo bem? Olha, a produção está vendo um eco terrível, eu não sei se está entrando na transmissão, mas aqui na sala, aqui no nosso estúdio está. Bom, agora parou. João, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Nossos ouvintes, telespectadores. Muito bem. João, começar perguntando sobre essa ação aí que atingiu hoje o governo Dória em São Paulo. Ação da Polícia Federal e que obviamente tem implicações políticas porque o PSDB vem numa maré aí de ataque, né, contra várias das suas lideranças. Serra, Alckmin e agora o governador de São Paulo, que é a principal liderança política na ativa hoje do PSDB. Eu já vinha falando esses dias sobre essas operações no PSDB, né? Que há tempos você não via nenhum tipo de ação do Ministério Público, nem da Polícia Federal, e acabou acontecendo esses dias com Serra, com Alckmin, né? Ontem com o bloqueio dentro do governador Geraldo Alckmin e hoje com a prisão do Alexandre Baldi, que foi ministro do governo Temer e é o secretário do governo Dória. Isso acertou em cheio a gestão do governador Dória. Tem lá suas pretensões para 2022. O que a gente percebe é que são muitas coisas, muitas nuances que estão ocorrendo e que pode acarretar no desfiguramento dessas forças políticas para 2022 diante das operações todas. Que veja você,
O Alexandre Baldi é o secretário dos Transportes de São Paulo, mas a operação visa basicamente era da saúde, onde ele atuava anteriormente. O secretário aí que foi preso, ele teria cometido essas ilegalidades muitos anos atrás, não é de hoje. Aí eu lhe pergunto, João, tu não acha que isso ressalta um aspecto um pouco político, talvez até pirotécnico da operação? Ocorre o seguinte... Porque assim, ó, é estranho, né, João? De repente você tem busca... porque você fazer uma operação... Busca e apreensão com tantos anos de diferença em relação ao ilícito que teria sido cometido? É antigo e eles revigoram agora, né? Se você perceber no Brasil, quando você vê forças políticas assim aparecendo, pontuando para uma sucessão presidencial e até mesmo no processo eleitoral já presidencial, como foi o caso anos atrás da Rosiana Sarney, quando houve aquele episódio, foi constatado, quer dizer, esse foi passado pelo PSDB, as operações vêm ocorrendo quando você tem essas pessoas ligadas a determinados líderes políticos que possam vir serem candidatos em 2022. Então, operações são fatos para lá de trás, né, de uma área que o secretário Baldi já não atua mais, ele atua nos transportes, mas era da saúde, em alguns anos, né? E isso acabou florescendo agora. Justamente quando você tinha batido na porta de Serra e Alckmin. Sobre o Alckmin, que também pesa muito, porque foi o candidato do PSDB na última eleição, esse negócio de apreender os recursos, no caso, eu acho que é importante usar a expressão, né? A Justiça não determinou que fossem bloqueados 12 milhões. Determinou-se o bloqueio de até 12 milhões. Né? Também tem aí um componente... É inegável que isso, de forma constante, reiterada, ganhe um certo aspecto político evidente. Né? Até descredencia a operação em certo patamar. Eu estou te ouvindo muito baixo, Macalossi. Então vou pedir para a produção... Eu não ouvi a sua pergunta. Vou pedir para a produção, então, elevar o meu volume de retorno para o João, para ele poder nos escutar. João, está nos ouvindo? Alô? Ainda baixa o volume, João? Eu vou pedir para a produção aí corrigir o problema. Melhorou. Melhorou agora? João, está me ouvindo direitinho? Não posso perguntar de novo. Estou te ouvindo. Não, eu fiz a pergunta em relação ao fato de que nós temos reiteradas operações, né? Algumas delas com um acento pirotécnico alto, né? Muito evidente. E daí eu pergunto se essas operações não se descredenciam. Porque eu acho surpreendente que se faça busca e apreensão em relação a fatos que se deram no passado. Não foi coisa dessa semana, foi coisa ocorrida anos atrás. Como, por exemplo, o episódio da apreensão dentro lá do Senado Federal, que se buscavam coisas no gabinete do senador José Serra. Imagina se o senador José Serra vai transformar o seu gabinete num depósito de provas contra coisas que supostamente ele fez, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos atrás. Pois é. É muito estranho. E daí você ouve o presidente falando, né, de uso político da Polícia Federal, o que tu pode pressupor? Quando você começou a transmitir as sessões de Supremo, de Ministério Público, de Tribunais de Justiça, você acabou acarretando para eles um holofote gigante.
E hoje é perceptível a briga, a disputa que ela de braço entre o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e os outros tribunais, né? Cada um querendo mostrar o seu papel, impedindo determinadas situações que outros poderes venham atuar, né? Você tem decisões aí diariamente do Ministério Público contestadas pelo Supremo Tribunal Federal e derrubando-as. Sim. Essas operações que são passadas, você busca lá de trás alguma coisa que possa vir a acarretar uma culpabilidade dos líderes que são investigados. Você busca fatos que deveriam ser apurados presentes lá atrás. Não agora. Agora você vê desdobramentos, quer dizer, os desdobramentos de 5, 6, 7, 8 anos é uma coisa incompreensível, né? E vamos lá, e por isso eu tenho... Do ponto de vista jurídico. Por isso eu tenho uma opinião que é impopular, que eu acho que a Lava Jato tem que acabar. Né? Uma operação não pode ser eterna, e ela nem pode ser maior do que o próprio Ministério Público. Eu não estou dizendo que a Operação Lava Jato tem que acabar porque eu sou a favor da corrupção, não. Eu estou dizendo que a operação tem que acabar para que outras operações também surjam. Já está se perdendo o foco da Operação Lava Jato, que nasce a partir das denúncias relativas ao petrolão dentro da Petrobras. O que não tiver relação com isso não pode ser considerado parte integrante das investigações da Operação Lava Jato. E agora nós temos aí uma operação que tem 70 fases, 70, 80, 100 fases, com núcleos espalhados pelo Brasil inteiro e que está investigando tudo, absolutamente tudo. Guilherme, mas você está dizendo que não é para investigar nada. Não, eu estou falando que você cria investigações específicas para cada uma dessas situações. Você não centraliza isso numa operação que tinha um fim específico. Porque senão você perde a ideia do que é uma operação, uma força-tarefa. Na realidade, hoje parece que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República, é subordinada à Operação Lava Jato. E não é assim, porque quem criou a Operação Lava Jato foi a Procuradoria-Geral da República, meu Deus do céu. É verdade. E outra, são fatos que são derrubados constantemente por decisões do Supremo Tribunal Federal, que derruba essas decisões de busca e apreensão de gabinetes, prisão temporária, busca disso, busca daquilo. O próprio Luiz Bretas já enfrentou dificuldades quando ele naquelas cenas pirotécnicas da prisão do ex-presidente Michel Temer. Até hoje não se explicou. Aquilo não se explicou até hoje. Aquela prisão foi um ato arbitrário, foi uma ilegalidade patente, foi uma coisa bizonha. De um contrassenso, de um assinque imenso, que o próprio Supremo engoliu aquilo, né? E a estrela do Júlio Bretas, ela ficou apagada, ela diminuiu muito depois daquele fato. Porque aquela história prende, solta, prende. Vamos mostrar força, vamos fazer diferente. Não é por aí. Justiça não é por aí. Eu acho que a justiça era preciso fazer uma reinvenção das suas ações. Eu vou te dizer o que está ocorrendo. O que a justiça precisa fazer, principalmente o Ministério Público precisa fazer, João, é se despolitizar. Despolitizar. O que o povo brasileiro quer saber, o que a justiça vai fazer, qual que vai ser a punição que será dada ao desembargador de São Paulo, que continua saindo sem máscara e agredindo sistematicamente as pessoas, os poderes constituídos, como fez ontem e fez hoje novamente. Isso sim é a grande pergunta que o povo brasileiro quer saber, o que o CNJ vai fazer, que atitude irá tomar. Porque um cidadão que tem 42 processos arquivados é uma coisa muito estranha, extremamente estranha, decisões que ele vem dando ao longo do tempo também, que são passíveis de averizações, e o CNJ tem que tomar uma providência. Parece que ali vale a lei do corporativismo, né, João? Só que nesse caso,
você tem uma situação muito, e eu não sou jurista, eu estou dizendo o que eu vejo, uma opinião pessoal, nem de 100% dos brasileiros. Veja só, quando você tem um juiz, um magistrado com 42 processos ao longo da carreira, todos os processos advogados, é como, por exemplo, o CNJ disse, né? Uma coisa foi errada no meio do caminho. E sabe o que é o mais escandaloso? É que a punição para o magistrado é a sua aposentadoria compulsória, obviamente, o salário proporcional ao período trabalhado, o que é, obviamente, um presente, não é uma punição. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Quando tem juristas brigando, xingando, esculhambando, querendo mudar a lei, fazer isso, fazer aquilo, tem uma passagem do deputado Kim Kataguiri na tribuna, muito proveitosa, muito pontual. Quando ele usou a tribuna, ele disse para a turma do Ministério Público, para juristas, quer mudar a lei? Vai para a rua, se candidata, ganha eleição, senta aqui e muda. Não, as coisas não funcionam desse jeito. Então, essas operações no Brasil, elas precisam ser muito bem elaboradas juridicamente para não cair em descrédito. Porque são coisas lá de trás que você vai buscando num momento de efervescência política. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o Brasil. Pelo contrário, a justiça acaba não mostrando a que veio e dá um sinal de fraqueza institucional, ou que houve uma morte de serviço numa hora errada. Claro, você tem ali situações de apreensão de dinheiro, de recursos, coisas desviadas, coisas mal contadas, mas que deveriam ser vistos lá atrás. Agora, você trazer isso à tona é muito complicado. Muito bem. João Carlos Silva, sempre um prazer ter o amigo aqui. Amanhã vamos continuar falando sobre o inquérito secreto do Ministério da Justiça, porque o André Mendonça ainda não encaminhou para o Supremo Tribunal Federal. A situação complica-se, né, João? Ainda não. Vamos aguardar os desdobramentos. João Carlos Silva participa amanhã, na sexta-feira, para falar sobre isso. E já antecipando, já que o João mencionou, na segunda-feira nós vamos ter a participação do deputado Kim Kataguiri aqui no Cruzando as Conversas. João. Excelente. Um grande abraço e boa noite a todos. Se cuidem. Obrigado, João. Um abraço para ti. Boa. João Carlos Silva volta amanhã aqui no Cruzando as Conversas. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos. Eu vou ler uma mensagem que a Fernanda Bart mandou para mim, porque ela disse que não colocou durante a entrevista. Ela disse que antes do impeachment, foram protocolados mais de 80 requerimentos dirigidos para a Câmara Municipal de Vereadores, pedindo que agissem contra os decretos considerados por ela inconstitucionais do prefeito. Então fica aqui o registro e nós agradecemos a todos pela audiência. O programa tem o compromisso com o debate e por isso hoje acho que foi muito proveitoso, né? Nós tivemos aí um vereador que se posicionou a favor, outro que se posicionou contra, nós tivemos uma das autoras do pedido de impeachment e a Prefeitura está mais do que convidada também a participar do programa para falar a respeito desse assunto. Nós voltamos amanhã a partir das 22h15 com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.